É de casa. Grande Rodrigo, bom demais. Bom, que bom estar aqui com vocês. Que evento maravilhoso, evento híbrido, né? Eu estou vendo a carinha de vocês online, mas estou vendo aqui representada, né? Vocês estão representados aqui. Muito bacana, muito legal ter essa oportunidade de bater esse papo com vocês, trazer um pouco do que a gente faz, no mercado com as startups, mas nada mais é, as startups são negócios. E como o André falou há pouco, não existe nada mais rentável hoje em dia do que investir em negócio. E o que vocês fazem é investir em negócio. Não tem mais a condição de deixar o dinheiro parado, né? A gente precisa movimentar esse dinheiro e precisa fazer com que esse dinheiro gere produção no mercado brasileiro e gere renda para todos nós, porque esse é o caminho. E o que eu faço é isso, é investir nessas empresas, nos negócios, que são negócios que estão aí no mundo digital, nessa camada de serviço, atendendo a muitas outras empresas, digamos, tradicional. Eu estava observando o presidente da Alpha Graphics Mundial, ele estava dizendo o quanto a Alpha Graphics agora vai ser uma empresa, um negócio 360, né? Atendendo toda a demanda com foco do cliente. Não é no cliente, porque todos nós tínhamos eu passei muitos anos vendendo na minha vida, tive vários negócios na economia tradicional, toda vez era foco no cliente. Hoje não, hoje o foco é dele, é o que ele quer, qual o problema que ele tem e como eu vou resolver esse problema dele. É isso aí. A gente costuma dizer bastante que o cliente está no comando mais do que nunca. Mas não é fácil fazer essa adaptação, Rodrigo. Não é fácil mesmo. Tem empresário que ainda acha, não, eu estou com a minha estrutura aqui, eu estou com meu serviço, ele vem aqui e eu vou atender. Mas não é só ir buscar o cliente, né? Mas é a mentalidade própria do empresário. Porque se o empresário não entender essa nova economia, dificilmente ele vai conseguir competir. Né? Dificilmente. E o que como é o nome do presidente? Ryan Ferris. O Ryan falou, basicamente é que se o seu negócio não cabe no celular, você não tem negócio, no sentido do foco do cliente. Claro que você tem que ter estrutura, claro que tem que ter impressão, claro que tem que ter todo o equipamento dos patrocinadores, dos fornecedores, mas a comunicação, a comercialização e o atendimento é feito através do digital. É isso aí. E, aproveitando essa introdução, hoje, durante o evento, 8h20 da manhã, a gente começou, a gente falou muito sobre inovação. Muito. E a Alpha Graphics, ela está completando 50 anos, sendo 30 de Brasil. E, naturalmente, vindo de uma cultura, economia tradicional. Como que a gente pode, com a tua experiência, se inspirar nas startups para inovar e se há alguma forma de saber o momento certo de pivotar uma ideia, um negócio, e não confundir resiliência com teimosia. É muito bom. Muito empresário confunde realmente a teimosia. Teimosia é insistência, né? Fazer erros novos é persistência. Então, existe uma diferença e isso não é percebido muitas vezes por muitos empresários. O que eu vejo, o que eu falo para as startups e que se pode ser útil para os franqueados é que pivotar não é uma correção. Muitas vezes é visto como uma correção. Estou no caminho, eu vou corrigir. Pode ser também. Mas pivotar é você olhar o seu negócio por outras perspectivas. É você enxergar para onde está todo mundo olhando e observar o que ninguém está vendo. Então, se você pivotar, é mudar, não é? Estou nesse rumo, eu vou naquele. Mas por que você vai? Porque você está perdendo dinheiro? Porque, sei lá, suas vendas caíram? Também. Então, isso é uma correção, como a gente fala. O ideal é você se antecipar. E como é que você faz uma antecipação? Perspectivas. Então, você olha por lugares que você não estava olhando. Você olha a sua empresa de fora. É como se você tivesse dado um passo, a empresa está aqui, você olha de fora. E o investidor faz isso. Ele olha, e quando eu exercitei, porque imagina, eu estava empreendendo e agora eu sou investidor. Então, o que eu fiz? Eu saí do empreendimento e comecei a olhar o empreendimento de fora. E muitos empresários não conseguem fazer isso. Porque ele está tão envolvido, tão enraizado no negócio dele, ou vencedor ou não. Se não está vencendo, ele está focado no problema, ele está ali louco para sair daquela situação. E se ele está vencendo, ele está acomodado no lucro. Né, acomodado no ganho. E a acomodação ela é completamente diferente de inovação. No sentido de que o cara acomodado,
ou satisfeito, ele não inova. A inovação acontece quando você está insatisfeito e incomodado. Aí sim vem a inovação, porque você começa a pensar em alternativas, perspectivas para conseguir dar uma guinada no teu negócio. E é aí que vem a pivotada. Porque pivote é você fazer um drible, você mudar o caminho. Mas, de novo, como eu comecei falando, isso o foco é do cliente, sabe, Rodrigo? Então, se você tem a perspectiva de entender o que ele pensa, as dores dele, mas olhar o seu negócio de fora, adaptar tudo que você ouviu hoje nessa manhã maravilhosa aqui, você vai conseguir achar alternativas para desenvolver e inovar o seu negócio. Agora, inovação efetivamente não é você botar uma mesa de ping-pong para os teus colaboradores, ou de sinuca, como a gente vê por aí, as empresas inovando, fazendo área de descompressão. Aí eu chego lá e pergunto assim, mas como é que funciona essa área? Não, na hora do almoço eles almoçam aí. Sabe, não é assim. A inovação acontece quando você envolve os colaboradores, estou falando de empresas maiores, envolve os colaboradores internos, e quando você envolve o seu cliente na perspectiva de quê? Uau, eu não esperava por isso. Uau, quando alguém faz uau, inconscientemente você está inovando, porque você despertou nas pessoas uma sensação diferente. Só para resumir rapidamente, eu fui visitar uma grande empresa que me chamou para falar de inovação, e eles me mostrando a empresa toda, me mostraram essa área de inovação, e aí eu disse assim, deixa eu conversar com os seus colaboradores. Aí eu fui conversar com os colaboradores. Cheguei, e aí eles foram embora para a sala de reunião, depois eu encontrar com eles lá. Aí eu cheguei no garçom, passou um garçom com a gravatinha borboleta da empresa. Eu disse, servindo café. Eu disse, me dá um café. Aí comecei a conversar com ele. Eu falei, tem uma padaria aqui perto? Ele falou, tem. Compra para mim um saquinho de brigadeiro ou de biscoito. Aí ele, mas compra lá. Aí ele foi lá e comprou. Deu dinheiro, ele me trouxe. Quando ele voltou, eu botei um saquinho na xícara, todas as xícaras. Eu digo, agora serve os colaboradores. Quando ele serviu o primeiro, o cara disse, uau, agora essa empresa agora essa empresa vai. Porra, tem até biscoito, ou seja, assim, uma besteira dessa, só para a gente entender que nós estamos falando de inovação, que não é só tecnologia. A gente está falando de inovação que não é só em pessoas, não é só processo, é muito mais do que isso. Então, as empresas que estão inovando estão indo nessa linha. A tecnologia faz parte do processo, mas numa mentalidade maior, como vocês estão colocando aqui. É num processo amplo, né? Não é só naquele ponto, mas tem que começar. E a começa onde, Rodrigo? Aqui, do empresário que está nos assistindo. Excelente. Kepler, outro assunto que a gente tocou muito hoje durante o dia foi sobre rede. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Quando eu começo a falar, eu não dou crédito, me incomoda. Guilherme, obrigado por ter ajudado a construir aqui o script para falar com o Kepler. O Guilherme está aqui desde as 8 horas, ele não veio me ver não, ele veio ver você, viu? Obrigado, Guilherme. Então, tá aqui. Obrigado. Mas quando a gente fala sobre redes, se você começasse hoje do zero, você preferia ter o network que você construiu, tudo isso, ou você preferiria ter R$1 milhão para investir em um novo negócio? O que vale mais? Muito bem. O dinheiro a gente consegue, né? É óbvio, a resposta é um pouco óbvia no sentido de que a força que vocês construíram de comunidade, e aí eu falo para quem está nos assistindo, não tenha clientes, tenha comunidade. A comunidade é engajada. Quem tem comunidade tem um poder. Isso é um asset, isso é um ativo. Você criar clientes que formam uma comunidade em torno disso, eles são fiéis e sempre vão buscar você naquilo. Então, os caras que estão ganhando dinheiro hoje, você pode perceber, a Magazine Luiza criou uma comunidade. Pode perceber, todos os vencedores criaram comunidades. Então, o que eu quero é networking, o que eu quero é criar comunidades, como eu tenho comunidade de investidores, comunidade de empreendedores. A comunidade cria um ecossistema. Então, se você é o líder do ecossistema, se posiciona como ecossistema, você conquista 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Então, se eu tivesse começado do zero e tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria quebrado 2 vezes como eu já quebrei na vida lá atrás. Minha vida seria um pouco mais fácil, né? Eu teria conquistado coisas que nesse caminho, nessa mentalidade de trilhar inovação, de buscar coisas novas. Então, o que eu faço hoje, de verdade, é fazer com que os empreendedores que eu faço investimento,
que eles me retornem o meu capital multiplicado, obviamente, mas que eles digam a outros empreendedores que eu sou o melhor investidor do Brasil. Melhor investidor para ele, na perspectiva dele. Isso é um ponto. E o investidor que investe comigo, além de ter o capital multiplicado de retorno, ele diga assim, cara, vamos fazer negócio com o João porque vale muito a pena. Então, isso junto se transforma em milhões. Muito bom. Deus te ouça, até porque a gente é sócio de 4 empresas. Claro, nós então somos investidores em startups juntos, inclusive. É. Então, a nossa relação, olha aí a prova, a nossa relação desse networking vem de co-investimentos. A gente co-investiu junto em negócio. A Framify daqui, por exemplo, é um investimento. Então, essa é a ideia, né, da história do networking, que uma pessoa... Agora, é importante dar sem esperar a consequência do receber. Eu te dei isso, você tem que me dar algo em troca. Não é, a gente não está vivendo o escambo. Não é esse negócio de trocar. O processo é muito mais amplo. O processo é de você, de forma espontânea, construir essa comunidade para que isso volte num prazo qualquer, mas não fique com essa esperança de dizer, vou embirrar, eu convidei esse cara para vir na minha casa, ele não me convidou de volta para a casa dele. Se você tiver essa mentalidade, nem começa. Nem começa. Então, desde a primeira pergunta, Rodrigo, não sei se você percebeu, eu estou falando aqui de mentalidade. Porque depende sim do empresário que está nos assistindo. Porque eu era assim também. Então, de novo, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu estaria em outro lugar. E isso não é balela de estou falando. Não, é o que acontece, é a realidade. Você sabe que eu só falo aquilo que eu faço. Então, essa é o processo que acontece. E eu gosto também de uma parte da relação, de como a gente se conheceu e segue, porque a gente começou falando sobre negócios. Mas eu já estive na sua casa, já esteve na minha casa, nós somos clientes da Bossa Nova, a Bossa Nova, dentro dos seus cursos, é cliente da Alpha Graphics, ou seja, a gente acaba também criando uma relação de confiança. De negócios, inclusive. De negócios, mas assim que... Não, mas não foi por isso, né? Todo mundo fala assim, amigos, negócios à parte. Eu falo, amigos, negócio fazem parte. Porque o network é isso, a comunidade cria negócio entre eles. Existe uma história, o brasileiro tem muito essa história, né? É assim, pronto. Não, cara. Por que não olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo? Esse é o ponto. Quando eu falo de mentalidade, é nesse sentido. E a gente faz negócio porque faz parte. Porque você não me cobra nada e não te cobro nada. É isso. Eu adoro esse mindset. Kepler, em uma rede, seja uma comunidade, uma rede de franquias, é natural que a gente encontre peças que inovam mais rápido do que os outros e os que não inovam, mas mesmo tendo acesso aos mesmos recursos, informações e tecnologias. Isso tem um risco, naturalmente. Qual tem sido o papel das lideranças em fazer acontecer com que todo mundo mova junto? Rodrigo, todos os empresários que eu conheço que têm algum sucesso, e sucesso é na perspectiva de cada um, tá, gente? Não é o sucesso, eu quero o sucesso daquele cara. Não é isso. Cada um tem um seu, né? E o seu tamanho. Todos esses líderes que eu convivo e que têm algum sucesso, ele tem uma característica muito importante, que é a colaboração. A colaboração. Essas pessoas colaboram com seus colaboradores, assim, os seus funcionários fazem parte do sucesso da empresa. Tem líderes, por exemplo, que fazem stock option. Parte do seu 100%, pega 10%, 5% e coloca em participação futura. Por quê? Porque retém o colaborador. É muito mais do que o salário. Olha, se a empresa tiver uma meta global de X, você tem participação. Então, os líderes que eu estou vendo, a liderança atual, primeiro, uma liderança é uma liderança digital. É um cara que dá o devido exemplo, é o cara que compartilha, é o cara que não fica dizendo, por que você está usando o celular aí na hora do trabalho? Não é isso. Você está usando o celular para engajar a empresa, para trazer mais clientes, porque o foco de quem é dele, não seu. Então, o líder, hoje em dia, que consegue... você pode ter certeza que ele está o tempo todo compartilhando, ele está o tempo todo ajudando, ele está gravando, ele está falando, ele está dando voz para as pessoas. Eu conheço empresas que eu pergunto assim, por que você não contou isso para o seu líder? Não, se eu falar, eu acho que eu tenho medo de ser demitido, porque eu estou dando uma ideia que pode não ser... Né? Então, essa é a característica
que eu vejo nesse processo desses empresários que estão buscando essa nova economia. Porque nós estamos vivendo efetivamente uma nova economia. Economia tradicional, economia da nova economia, que é uma camada de serviço digital em cima do tradicional. Não é que é o novo em cima do velho vai acabar. Não é isso. Quem fala esse negócio de transformação digital, acabou o velho, não é isso, viu, gente? É o tradicional, é a indústria funcionando, tradicional, e que com a camada de serviço nas nuvens, digital, atuando na comercialização, no relacionamento, no atendimento e na operação do negócio. Por exemplo, colocar quando o presidente aqui falou de novo, né? Ele falou, nós somos muito mais do que uma empresa de impressão, nós somos uma empresa de serviço de marketing. Uau! Porque de fato, a necessidade dos empresários de resolver o problema de marketing. Quando você teve num evento meu, você viu uma impressão lá e você disse, putz, cara, eu posso fazer muito mais do que isso. Eu digo, o foco é meu, não é teu. Porque você se colocou no meu lugar ali e você disse, você podia ter isso. Então, é isso que vende. A liderança é um processo de colaborativo, é um esporte coletivo, onde não é só o eu mando, você obedece. Eu sei que muitos de vocês entendem essa história de líder, da mudança do chefe para o líder, mas é outra coisa que eu estou falando. Estou falando, por exemplo, de entender o que é escala. Eu estou falando que escalar o negócio é o jogo do equity. Quanto vale tua empresa? Quanto vale tua franquia? É o jogo do equity. A gente está falando de valuation. Não estamos falando só no pé da nota, quanto eu estou gerando de caixa. Quanto está valorizando esse meu negócio? Quanto esse negócio vale no futuro? Quanto de valor agregado eu gero nesse negócio para ele ter valuation no futuro? Está falando de valuation, o jogo é do equity. E para ter o jogo do equity, você precisa de muitas coisas, um processo é diferente, e não é mais o processo quanto eu faturo, quanto eu tenho de caixa, quanto eu gero de margem. Muito bom. Para conseguir falar com o Kepler, muitas vezes, o Kepler seria pode ser um grande garoto de propaganda da Alpha Graphics, porque você é 24 horas e tem uma energia incrível. Para conseguir falar com ele, geralmente nossas trocas de mensagem, conexões, são às 6 da manhã, por ali. 5h30, 6 da manhã. Que é a hora que eu estudo, é a hora que eu estou parado para entender o mundo, né? E aí, óbvio que sempre me chama a atenção, hoje você tem 4 eventos e você, em todos os lugares que você está, de novo, aquilo que eu falei antes, que é uma das coisas que nos une, a simplicidade, a humildade, mas você está sempre para cima, com ânimo, mesmo sabendo que pode ter os seus momentos, mas a sua energia é algo que contagia por onde você passa. Tivemos juntos no Market Show em Maceió, quantas pessoas não queriam ter acesso e você para conversar com cada um deles, de novo, e tenta transmitir algo que construa a pessoa. E todos nós precisamos dessa sua energia, reforçar nosso mindset positivo, e isso, de novo, você tem de sobra. Kepler, por favor, e aí eu vou fazer, além essa pergunta, vou fazer mais uma para a gente encerrar, aproveitando esse tema da vacina, dá uma injeção de ânimo em todos nós, por favor. Bom, antes de mais nada, obrigado pelos elogios, essa energia aí. Mas quando a gente começa a falar para mais pessoas, sua voz é ouvida em mais, o meu programa de televisão fala para muita gente, o digital, o YouTube, você começa a ter uma responsabilidade, né? Então, tudo que você faz é amplificado. E você tem que tomar muito cuidado redobrado. Mas isso não pode mudar a sua essência. E a minha essência é de troca, a minha essência é de colaboração. A minha essência é de um cara que perdeu e ganhou. A minha essência é um cara que veio do zero. A minha essência é um cara que entende que os filhos têm que fazer parte do negócio, no sentido de mentalidade, todo mundo pensar para frente, né? De querer não ficar só olhando a herança que o pai deu, né? Você sabe lá em casa, minha educação é uma educação empreendedora. A mentalidade é empreendedora. Eu nunca dei mesada. Enfim, tem várias coisas que eu faço. Então, a minha vida, ela é focada nisso. Então, seja os livros que eu escrevo,
Tem um livro de gestão, por exemplo, gestão ágil, que as pessoas acham que é modelo ágil, mas gestão é mentalidade. Como uma grande empresa tem que entender o que a startup faz e como a startup tem que entender os controles, processos, governança de uma grande empresa. Tem um livro amarelo com o prefácio do Jorge Paulo Lema. Eu tenho um livro de investimento, chama Smart Money, né, que ensina as pessoas a investirem e a captar dinheiro. Se você quer captar investimento, você aprende com o livro. Então, a minha vida é toda de give back. Ela é toda de give first, na verdade, né? De dar primeiro, de ajudar. E isso volta. Então, tem essa responsabilidade, sim, de estar o tempo todo contribuindo, porque a energia é muito positiva. A energia, no final das contas. Então, quem tiver aí, quiser me acompanhar, qualquer rede social, é João Kepler, não é João Kleber, do teste de fidelidade, né? Apesar de estar na mesma televisão, mas não é outro cara, eu sou outro cara. Já foi João Cachoeira também. Não, porra, pelo amor de Deus. Então, como mensagem final, acho que é isso que você pediu, né? Você pediu uma mensagem final. Não, eu vou ter mais uma pergunta. Até então faz a pergunta e depois a gente ferra. Não, na verdade, eu estava lembrando aqui do próprio do Theo e do Davi, e o livro que você escreveu. O último é o Se Vira Moleque. O Se Vira Moleque. E eu estava com o Davi, com o Theo, perdão, estava com o Theo faz 2 semanas, 3 semanas, e eu estava provocando ele sobre esses ensinamentos. E óbvio que você é uma extensão da sua liderança do vai lá e faz acontecer. Vai lá e se vira, né? Vai lá e faz acontecer. Então, talvez dentro dessa mensagem nossa de energia, eu falei talvez uma das minhas participações, então, na abertura, que um dos grandes desafios nossos para 2021, além do planejamento, de manter a calma, dos planejar, o grande desafio de fazer acontecer, que muita gente planeja e não faz acontecer. E pelo que eu me recordo no livro, dando já um spoiler dele, você dá esse recado. Então, acho que esse recado do fazer acontecer é importante. E já peço também, antes de passar a palavra, todos os anos nós presenteamos os nossos franqueados com livros. Certo. Todos os anos. Talvez é o presente que eu mais gosto de dar, é livros. E eu pediria que a gente depois selecionasse, dentro dos teus 7 livros aí, a gente selecionasse um popurrí aí, fizesse a aquisição, Michel, por favor, e a gente desse de presente para todos os franqueados livros do João. Deu lucro vir aqui, viu? Mas vai lá. Não, vai ajudar. De novo, é um livro, esses 3 últimos, um livro de gestão, um livro de investimento e um livro de educação empreendedora, de mentalidade de educação. Você falou tudo, cara. Você falou da energia, né? Você falou do vai lá e faz. Meus filhos reclamam que eu trato eles muitas vezes como uma startup. Porque, eu não sou sua startup, né? Mas, cara, startup nada mais é do que você fazer muito com muito menos, com muito pouco ou quase nada. É você ter uma ideia, planejar essa ideia, prototipar a ideia, um MVP, mínimo produto viável, validar essa ideia e só depois executar a ideia. O que acontece no empresariado tradicional é que ele tem uma ideia, quer executar e ele sai fazendo e atropela tudo. Foi assim comigo. Quando que o processo, e não é planejamento estratégico de passar um final de semana inteiro fazendo um PE. Não é um PE que eu estou falando no máximo um Canvas, um Business Model Canvas, com 9 blocos, quais são os fatores disso, fator daquilo, quais são os riscos e tal. E você começa a mapear os negócios. Então, meus filhos, eles são muito assim. Você viu que o Theo fez aquele evento, ele teve a ideia, fez um mínimo planejamento, fez um MVP, que foi aquele evento. E ele validou naquele evento, tanto é que o segundo foi bem melhor. Então, a gente sai validando, e sai fazendo, e sai organizando, e sai montando. Porque tem muita gente que passa 4 meses planejando o que vai fazer. Até mesmo um puxadinho na empresa, ou um novo serviço, 4, 5 meses planejando, quando que, na verdade, é 1 mês planejando no máximo e sair validando esse processo. Validar, gente, é testar, tá certo? Uhum. E testar é quando um cliente pagou aquele serviço e diz, gostei ou não gostei. E para isso tem várias ferramentas, eu aconselho todos vocês a usar uma ferramenta chamada NPS, Net Promoter Score, né? Que aí ela vai te ajudar muito a entender o que pensa o cliente. Agora, se eu pudesse deixar um recado final para todos eles, independente se é tradicional, se já tem uma mentalidade digital, independente se já usa todos os serviços da Alpha Graphics como capacidade e possibilidade de crescimento, primeira é que já passou a hora de você se adaptar.
Adaptabilidade foi a palavra que eu usei em abril. Todas essas startups, são mais de 700, só uma morreu no período da pandemia, porque ela já vinha mal antes. Então, eu disse a eles, adaptação, adaptabilidade, esse negócio só vai voltar em dezembro. Então, vocês, e, na verdade, voltou parte em agosto, né? Mas, então, você tem que se adaptar agora, devolve o prédio, faz isso, não sei o quê, muda isso, vai para o digital, vai não sei o quê, começa a prestar serviço, a dor, né? Adaptaram, nenhuma morreu. Então, adaptabilidade. Se você não fez ainda, faça. E a outra coisa, e a dica assim, importantíssima que eu dou para todos os empresários hoje, que convivem comigo, é uma palavra chamada PMF. Chama Product Market Fit. Se você não encontrou o PMF, se você não sabe o que é PMF, ou se você não está em busca do PMF, você está atrasado, porque seu concorrente, com certeza, deve estar buscando o PMF. E o PMF olhando, por exemplo, como se fosse são vários círculos que eles se convergem e no meio é o PMF. O quê? Por exemplo, qual é o modelo de negócio que você está? Qual é a precificação? Qual é o cliente que você está atingindo? Aonde você está buscando? Como é o teu canal de vendas? São vários fatores que você olha a mandala, que é uma mandala com círculos e 8 círculos, e você diz, uau, o meu erro está aqui. Bum. Então, se você não quer perder tempo para encontrar o seu problema, como é o nome da palestra que você falou? Nessa nosso papo aqui, tem um tema. Qual é o tema dele? Vê o tema aí, o tema que você usou, que eu achei bem interessante. Eu peguei de um livro seu, tá? O tema bem interessante. Qual foi o tema que você usou? Não, sobe. Ali, ficar para trás não é uma opção. Exato, olha aí. Ficar para trás não é uma opção. Então, usando o tema, quem sabe faz ao vivo, nós somos startup, temos que sair adaptando, sair correndo atrás. Não tem problema nenhum. Eu não tenho vergonha nenhum de errar, viu? Eu erro, corrijo, digo perdão, vamos embora. E erramos aqui, vamos embora. E ficar para trás não é uma opção. Então, para terminar o evento como começou, eu digo para todos vocês, a gente precisa olhar o Product Market Fit, olhar a camada de serviço da nova economia, olhar todos os serviços disponíveis no franqueador, olhar todas as possibilidades, o foco do seu cliente, olhar se você não está adaptado a tudo isso, ficar para trás não é mais uma opção. Show de bola. Valeu!